Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Hoje nós vamos falar aqui, irmãos, um pouquinho sobre o estranho milagre. Marcos, capítulo 7. Enquanto as crianças estão saindo, a partir do verso 31 até o verso 37. A palavra de Deus diz: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais lhe encomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar dos mudos. Amados irmãos e irmãs, como nós temos visto aqui, eu tenho falado, o tempo do ministério de Jesus estava chegando ao seu auge. É por isso que ele procura aqui, então, centrar os seus esforços mais intensamente em preparar ali os seus discípulos, em específico, é claro, os 12, para o ministério ali depois da sua morte e ressurreição. Esses discípulos seriam comissionados como a primeira geração de pregadores. E para isso, então, nós vimos na semana passada que Jesus ele retira-se para terras gentias, ou seja, terras que não fazem parte ali dos judeus. E ao chegar ali naquela terra gentia, ele depara-se ali primeiramente com uma mulher que insistentemente roga-lhe para que ele liberte sua filha. E no processo, ela então demonstra uma fé genuína, e por isso ela é socorrida ali por Jesus. Depois de passar ali pela cidade de Tiro, Jesus ele continua o seu caminho, indo então para a cidade de Sidom, descendo depois até Decápolis, ali beirando o mar da Galileia. Eu até fiz aqui um mapinha para que os irmãos pudessem aí localizar-se dentro dessa narrativa. Jesus estava aqui em Cafarnaum, sobe então para a cidade de Tiro, onde cura ali a mulher Sírio-Fenícia, liberta, aliás, a filha da mulher Sírio-Fenícia. Depois ele se dirige lá para Sidom e desce até Decápolis. Decápolis é um conjunto ali de 10 cidades de uma região gentia, aonde então prossegue-se a cura desse surdo e gago. Essa região de Decápolis, como eu disse, era formada ali por 10 cidades gentias, em que o paganismo, na verdade, imperava. Essas cidades tinham ali as suas próprias divindades pagãs. É interessante notar, irmãos, se você tem acompanhado as mensagens, que a primeira vez que Jesus passou por essa região, a região de Decápolis, ele não foi muito bem recebido. Lembre-se que a primeira vez que Jesus foi para essa região, foi ali para libertar um homem que tinha uma legião de demônios, estava possuído por uma legião de demônios. E ali então Jesus expulsa essa legião de demônios, ao ponto então das pessoas daquela cidade o expulsarem dali. Voltando aqui no capítulo 5, no versículo 15 em diante, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado,
o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos corpos, e entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Então, a primeira vez que Jesus estava nessa terra, ele não foi muito bem recebido. Mas depois ele voltou novamente ali a Genezaré, que fazia parte dessa região gentia, e a sua fama já havia se espalhado, possivelmente por causa desse homem endemoniado que, depois de ter sido liberto, compartilhou então com as pessoas esse milagre que Jesus havia feito na sua vida. Aqui no capítulo 6, versículo 53, diz assim: estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Então, a segunda vez que Jesus passa por essa região, a fama dele já tinha ali percorrido. E é interessante notar que, embora Jesus ele buscasse, como nós vimos, um tempo a sós com os seus discípulos, era praticamente impossível ter esse tempo, por causa da multidão que o procurava devido aos milagres ali que ele operava. Voltando aqui no capítulo 7, verso 24, quando Jesus então se retira ali para ficar a sós com os seus discípulos, diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos ele é caracterizado pelos feitos de Jesus antes dele revelar a verdadeira natureza da sua vida. Então, antes realmente de Jesus mostrar a principal razão pela qual ele veio, Marcos dá mais destaque aos milagres, aos feitos de Jesus. Marcos, então, a partir daqui, ele começa a dar uma grande ênfase nos últimos dias de Jesus, evidenciando aqui que a sua paixão e morte são um dado muito importante para quem realmente quer conhecer a Jesus. Irmãos e irmãs, não basta saber que Jesus ele foi um homem poderoso. Não basta saber que Jesus expeliu demônios, que ele curou doentes. Para compreender Jesus, conforme o evangelista Marcos coloca aqui, é essencial ver também o que vem depois da sua atuação ali na Galileia, e que será anunciado pela primeira vez aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Veja que a partir daqui Marcos começa a mostrar a verdadeira natureza da vinda de Jesus, porque até então ele estava destacando os milagres, ele estava destacando ali as curas, as libertações que Jesus estava fazendo. Mas a partir daqui, ele começa a dar uma ênfase maior sobre o que vem depois de tudo isso que Jesus estava realizando. Ou seja, ele vai mostrar que Jesus estava caminhando para a cruz. Jesus estava caminhando para a cruz. Irmãos, é só mais tarde que realmente vai se tornar muito claro que crer em Jesus significa andar pelo caminho da cruz. Entenda que crer não significa ver em Jesus o Messias e permanecer neutro. Crer em Jesus não é apenas olhar para Ele como o Salvador. É muito mais do que isso. Crer em Jesus, como Ele mesmo vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Então vejam vocês que para Marcos
Marcos, o evangelista, não é possível você conhecer Jesus e não seguir os seus passos. Não é possível você olhar para Jesus apenas como o Salvador, como o Messias. Você precisa olhar para Jesus também como o Senhor e seguir as suas pegadas. Em todo o Evangelho, praticamente ninguém parece compreender Jesus. Nós vimos ali que os fariseus queriam matá-lo. Os seus concidadãos ali de Nazaré o rejeitaram. Os próprios discípulos dele não compreendiam ainda a natureza da sua missão. Aqui no capítulo 8, versículo 14, vai dizer assim, olha: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Então vejam vocês que mesmo os discípulos, andando com Jesus, e nós estamos vendo aqui que eles estavam ali já praticamente 2 anos e meio caminhando com Cristo, ainda assim eles não estavam entendendo a verdadeira natureza da vida de Cristo. Então, para o evangelista aqui, só quem está disposto a seguir a Jesus é que realmente vai poder compreender. Só quem realmente está disposto a andar nas pegadas de Jesus é que vai entender o verdadeiro motivo da sua vida. Bem pode ser que essa longa viagem que Jesus fez ali, como nós vimos no mapa, pelas regiões gentílicas, mostre primeiramente uma paz, que vai anteceder uma tormenta. Uma prolongada caminhada ali com os discípulos, antes que se deflagasse ali a tempestade final que viria sobre a vida de Jesus. E é exatamente nesse capítulo seguinte ao capítulo 7, irmãos, é que nós temos aqui a declaração de Pedro sobre quem realmente Jesus é. Ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja só aqui no verso 27 do capítulo 8, diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, irmãos, ficava mais acima ainda do que Tiro e Sidom. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a respeito. E ali então, a partir desse momento, Jesus começa a revelar a verdadeira natureza da sua vida, o motivo pelo qual ele veio. Irmãos, nós entendemos que o ponto central do propósito dos evangelhos é colocar Cristo no centro da vida das pessoas. Não é isso que Paulo escreve aqui na sua carta aos Romanos, aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 16, vai dizer assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A principal razão pela qual os evangelhos foram escritos é revelar a pessoa de Cristo. Quem é Jesus? Qual o verdadeiro motivo da sua vida?
Você precisa reconhecer Cristo, não apenas como o seu Salvador, mas como o seu Senhor e o seu Rei. O evangelista aqui no seu Evangelho, ele nos ensina a confiar no reinado de Cristo sobre toda a vida e na sua autoridade completa para restaurar a humanidade. E esse é o alento do nosso coração, meu irmão, minha irmã. Essa é a esperança que nós temos, desfrutar desse reino eterno com Cristo. E aqui nós temos então a narrativa de um milagre que eu coloquei como um milagre estranho, pela forma como ele foi feito. Nós vemos aqui uma pessoa impossibilitada de falar e de ouvir. Porque o texto aqui no versículo 31 e 32 diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Irmãos, essa história aqui, ela ilustra para nós que, embora as pessoas que são surdas a Deus, como eram os fariseus e os escribas, revela que Jesus pode curar aqueles que o procuram e confiam nele. Os moradores aqui dessa cidade de Decápolis, eles creem que Jesus pode curar esse homem. E a recuperação então ali da sua audição que ele tinha, ela era um sinal, na verdade, da era messiânica. Porque quando o Messias viesse, a palavra diz que ele abriria os ouvidos dos surdos, que ele destravaria a língua dos mudos. Quando você vai aqui para o profeta Isaías, capítulo 35, ele traz justamente essa promessa. Versículos 5 e 6 diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão o deserto e ribeiros do ermo. Provavelmente Marcos viu aqui o cumprimento dessas palavras do profeta Isaías quando ele curou esse homem. Irmãos e irmãs, Deus prometeu que o Messias viria. Ele viria para dar vista aos cegos e audição aos surdos. Ele viria para soltar a língua dos mudos. E certamente, então, o evangelista Marcos tem essa promessa na sua mente quando ele narra esse encontro de Jesus. Em terras estrangeiras ali, Jesus curou a filha de uma mulher sírio-fenícia, onde nós aprendemos ali que os quebrantados e humildes que se achegam a Deus serão recebidos, mesmo que sejam estrangeiros. E aqui então nós vemos que o poder de Cristo não tem limites para dar a alguém a oportunidade de poder ouvir e expressar a sua gratidão a Deus pela cura recebida. Uma pessoa surda que fala com dificuldade. Parece aqui ser uma comparação, irmãos, com aqueles que têm dificuldade de entender, ou seja, de ouvir a mensagem, que têm dificuldade de reconhecer, ou seja, de falar de Cristo. Então, quando Marcos relata aqui essa cura, e é somente Marcos que fala sobre a cura desse surdo gago. A mesma descrição está ali no Evangelho de Mateus, mas Mateus fala de uma forma generalizada, dizendo que ele curou a muitas pessoas enfermas e doentes. Mas Marcos provavelmente pegou e destacou essa cura aqui, porque ele queria trazer para nós uma lição de que uma pessoa surda que fala com dificuldade, ela é aqui comparada com aqueles que têm dificuldade para ouvir a Deus, que tem dificuldade para testemunhar de Deus. Um homem impossibilitado de falar
e de ouvir, e representa justamente aqueles que não queriam ouvir e não queriam testemunhar realmente que Jesus era o Messias. E aqui nós vemos então um método de cura inusitado, irmãos. Versos 33 e 34 diz assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Irmãos, você lendo o texto dessa forma, você não acha estranho a maneira como Jesus curou esse homem? A palavra diz que Jesus coloca a mão em seus ouvidos. Depois Jesus pega a sua própria saliva e coloca na língua, a mão na língua do homem. E aí, de repente, Jesus, erguendo os olhos aos céus, ele fala aqui uma palavra em aramaico, que então o evangelista Marcos traduz aqui, que quer dizer, abre-te. Irmãos, as pessoas descobririam que Jesus tinha sua própria maneira de fazer as coisas. Ao tratar ali com as pessoas, Jesus ele escolhia os seus próprios métodos. Interessante que existem muitos que tentam determinar a forma e o modo de Deus agir. Existem muitas pessoas que querem colocar Deus dentro de uma caixinha e querem dizer: Deus só pode agir dessa maneira, Deus só pode agir dessa forma. Ele não pode fazer nada diferente disso. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, quando eu olho para as Escrituras, o que é que eu vejo? Eu vejo um Deus que está sempre nos surpreendendo com maneiras inusitadas de agir, de fazer as coisas. Por exemplo, ele fez uma mula falar. Ele fez ali uma muralha cair na base do grito. Deus, ele fez Davi derrubar um gigante com apenas uma funda e uma pedra. Irmãos, Deus, ele fez com que o homem que mergulhou no rio sujo e lamacento, ele fosse curado. Deus, ele fez com que um rei vencesse uma guerra com cantores e músicos. Quem é que vai para uma guerra, irmãos, e coloca cantores e músicos na frente? E há um outro relato de uma cura inusitada de Jesus, onde ele usa saliva misturada com terra, colocada nos olhos de um cego para que ele pudesse ver. Veja você que Deus tem as suas formas de fazer as coisas. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus não pode agir dessa maneira, Ele só pode agir assim. Deus age do jeito que Ele quiser, da forma como Ele quiser, mesmo que aos nossos olhos sejam estranhas as maneiras dele fazer as coisas. Nós nunca devemos tentar ensinar a Deus os métodos que Ele usa para responder às nossas orações. Nós temos que simplesmente entender que o jeito dele fazer é o melhor. Por mais estranho que pareça, meu irmão, o jeito de Deus fazer as coisas é melhor. Jó 42:2 vai dizer assim: olha, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nós vemos aqui que, em um ato de profunda bondade, Jesus começou a se comunicar com este homem surdo e gago, através de gestos e sinais não verbais, de maneira então que ele pudesse compreender o que Jesus ia fazer. Então, primeiramente, o que Jesus faz? Jesus tira esse homem do meio da multidão. Jesus queria tratar diretamente com ele. Jesus queria falar diretamente com ele. E ali Jesus começa então a falar na linguagem que esse homem podia entender. Porque ao colocar ali os dedos em seus ouvidos, Jesus estava mostrando a esse homem: eu sei aonde está o seu problema. Quando Jesus põe a mão no ouvido dele, Jesus está dizendo assim: olha, eu sei qual é o seu problema.
quando Jesus então toca ali a língua, Jesus identifica onde estava a incapacidade desse homem. Então veja que cada ato de Jesus revela que Jesus estava levando aquele homem a compreender o que ele estava fazendo. Então Jesus põe a mão no ouvido dele, dizendo assim: olha, eu sei qual é o seu problema. Você não pode ouvir. Ao colocar ali o dedo com a saliva na língua daquele homem, Jesus dizia: olha, eu sei qual é a sua incapacidade. Você tem dificuldade para se expressar. Você tem dificuldade para falar. E é interessante, irmãos, que essa ideia da saliva aqui, na época lá, os povos antigos geralmente acreditavam que a saliva tinha propriedades curativas. Então não é que Jesus estava utilizando-se de um método pagão para curar aquele homem. Jesus estava falando a linguagem daquele homem, de maneira que aquele homem pudesse entender o que Jesus estava fazendo. Era isso que Jesus estava fazendo, mostrando para aquele homem que, ao usar ali a saliva, estava mostrando que ele pretendia curar. E quando Jesus olha para o céu, Jesus mostra para aquele homem de onde viria a sua cura. E quando Jesus dá o seu suspiro, ele está comunicando àquele homem uma sincera simpatia com a dor e o sofrimento que ele estava passando. Irmão, você já parou para pensar que Jesus podia curar esse homem apenas com uma palavra? Bastava uma palavra para que ele curasse aquele homem. Mas Jesus, ele procurou entrar no mundo daquele homem, para levá-lo a entender a mensagem do que Jesus estava fazendo. Veja que cada ato de Jesus era uma demonstração, não para Jesus, mas para aquele homem entender o que Jesus estava fazendo. Jesus estava entrando no mundo daquele homem. Eu sei qual é o seu problema, você não consegue ouvir. Eu sei qual é a sua incapacidade, você não consegue falar direito. Eu sei quem pode te curar. Deus vai curar você. E eu compartilho da sua dor. Eu sei o que você está sentindo. Irmãos, esses gestos aqui eram como ponte de contato com aquele homem dentro da sua realidade, dentro da sua capacidade de compreender as coisas. Se você prestar atenção, você vai ver que muitas vezes Jesus usou símbolos para ajudar as pessoas na sua compreensão. Jesus procurava entrar no mundo das pessoas. Jesus procurava falar a linguagem das pessoas, para que elas pudessem compreender e entender o que ele estava trazendo, o que ele estava fazendo. O homem tinha uma necessidade, um problema, e ali então, com a mais tenra consideração, Jesus o tratou de uma forma que ele respeitava os seus sentimentos, de uma maneira que ele podia entender o que Jesus estava a fazer. E quando Jesus então pronuncia essa frase, essa palavra, efatá, abre-te, entenda que Jesus cura esse homem não somente da sua surdez, da sua dificuldade de falar, mas Jesus o cura por completo. Jesus o liberta por completo, conforme aqui nos diz o texto de João, texto que todos nós conhecemos. Conhecereis a verdade vos libertará. E lá no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus cura aquele homem não somente da sua surdez e dificuldade de falar, mas o cura por completo. E as curas operadas por Jesus, irmão, não eram propaganda enganosa. As pessoas não continuaram a ter os sintomas da doença depois que Jesus as curara.
O texto diz aqui que logo o homem passou a ouvir e a falar desembaraçadamente. Logo na sequência aqui, veja o versículo 35. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. A cura de Cristo, ela é imediata e eterna. Quando Jesus ele entra com a providência, irmão, não tem meio termo. Jesus ensinou a esse homem aqui sobre o poder de Deus e a sua compaixão. O Filho de Deus iria curá-lo com o poder que veio de cima, porque Jesus se importava com aquele homem. Jesus sabia realmente o que aquele homem estava precisando. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. Então creia que Ele vai entrar com providência naquilo que é necessário. Ele vai fazer com que a vontade dele seja feita. E por fim nós vemos aqui as implicações e o resultado desse milagre. A partir do verso 36 diz assim: mas lhes ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Irmãos, à primeira vista, a proibição aqui parece ser muito estranha. Nós já vimos anteriormente que Jesus curava as pessoas e dizia assim: olha, não fala para ninguém. Exceto em algumas ocasiões bem específicas, como por exemplo, quando ele expulsou o demônio daquele homem de Gadara. O que foi que Jesus disse para ele? Aquele homem queria seguir com Jesus. Jesus falou: não, você não vai comigo. Volta para a tua família, volta para a tua casa e conta para ele as maravilhas que Deus tem feito. Mas na maioria das vezes Jesus dizia assim: olha, não fala para ninguém, guarda com você. Por que Jesus fazia isso? Nós temos que lembrar aqui, irmãos, que não restavam muitos dias para Jesus. Jesus estava no seu último ano de ministério, praticamente. Não restava ali muitos dias. Os inimigos estavam ali muito mais determinados do que antes na decisão de matá-lo, na decisão de tirar-lhe a vida. Agora nós temos que entender uma coisa: o plano de Deus para o Filho seria executado conforme foi determinado por Deus. Ou seja, o dia da crucificação não seria antecipado. Ele iria acontecer, mas no tempo que Deus determinou. E como nós veremos depois, um pouco mais à frente, Jesus então ele começa a dar mais ênfase na parte espiritual e redentiva da sua missão. Porque até então ele estava falando ali sobre o reino de Deus, ele estava ensinando sobre como viver nesse reino, ele estava pregando ali sobre as coisas a respeito do reino de Deus, ele estava curando, libertando pessoas, mas a partir daqui Jesus começa a mostrar muito mais ênfase no seu plano redentivo. E a notícia sobre o poder milagroso de Jesus, como nós vimos, já estava ali começando a ficar bem conhecida em toda a região. E todo lugar que Jesus ele chegava, havia ali uma euforia. Ou seja, lá como na Galileia, o que Jesus não queria? Ele não queria adicionar ali um combustível para o fogo das expectativas das pessoas que eram materialísticas e políticas. Entenda que a visão que as pessoas tinham de Jesus como Messias não era o Messias como alguém que veio da parte de Deus para trazer a redenção para a humanidade. Eles viam o Messias como alguém que viria para assumir o trono e trazer a glória de Israel de volta e levar Israel a ser de novo a grande nação sobre todas as nações. E Jesus vai mostrar que não é isso.
expectativas erradas que elas tinham. Por isso que ele insistiu no silêncio, porque ele sabia que essa notícia ia ampliar ali o fervor entusiástico das multidões. E o que isso iria fazer? Isso iria dificultar o seu ministério junto com os seus discípulos. Jesus estava querendo um tempo a mais com os seus discípulos. Ele queria ali realmente trazer ali mais de perto os seus discípulos. Então, se todo lugar que ele chegasse, as pessoas começassem a espalhar as notícias, ele não teria como fazer isso. Então ele diz assim: olha, fica aí, fica quietinho, não fala nada. Eu preciso de um tempo aqui com os meus discípulos. Muitos a quem ele curou o conheciam, na verdade, muito mais como um fazedor de milagres. Mas Jesus, irmãos e irmãs, ele veio com um propósito muito mais glorioso. Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente, no capítulo 10, o versículo que praticamente divide o Evangelho de Marcos entre o antes e o depois, que é Marcos 10, 45, aonde Jesus revela a verdadeira natureza do seu ministério. Quando diz aqui: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a verdadeira natureza do ministério de Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então Jesus proíbe a multidão de propalar o milagre, porque a ideia deles do Messias estava muito mais ali ligado a questões políticas e materiais, enquanto Jesus, na verdade, queria que eles tivessem uma compreensão muito mais profunda da sua vida e da sua obra. As pessoas ali estavam muito mais interessadas nos milagres de Jesus do que na pessoa dele. As pessoas não estavam interessadas em saber quem realmente era Jesus. Eram poucos que realmente queriam saber. As pessoas estavam muito mais interessadas em receber a cura. As pessoas estavam muito mais interessadas em serem libertas, alimentadas. Tanto é que quando ele fez aquele duro discurso que é narrado lá no Evangelho de João, capítulo 6, o que acontece com as pessoas? A maioria delas vai embora. A maioria delas abandona. Porque ali Jesus começa a mostrar que a multidão vai atrás dele. E aí Jesus diz assim: olha, vocês estão vindo atrás de mim, é porque eu alimentei vocês. Eu dei pão para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa: vocês têm que trabalhar não por esse pão aqui. Trabalhem pelo pão que vem dos céus. Trabalhem pela vida eterna de vocês, por aquilo que realmente tem valor. Não fique preso a esse mundo, não fique preso às coisas que o mundo pode te oferecer. Comece a olhar para a realidade do que Deus tem para você. Eu acho muito interessante que, se eu fizer uma pergunta aqui: quantos aqui querem ir para o céu? Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria vai levantar a mão e dizer assim: eu quero ir. O céu é um lugar de gozo, o céu é um lugar de alegria, o céu é um lugar onde não haverá dor nem sofrimento. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para vocês: quantos de vocês aqui estão dispostos a morrer? Tem para pensar nisso? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A gente fica apegado a esse mundo. A gente fica apegado às coisas desse mundo. Quando Deus tem algo muito melhor para nós. Quando Deus tem algo muito mais maravilhoso reservado para nós. É por isso que Jesus aqui, ele começa a trabalhar a cabeça dessa multidão, dizendo isso para elas. Porque elas não entendiam a mensagem. Elas não compreendiam quem era Jesus, o verdadeiro motivo e a razão pela qual ele veio. As pessoas estavam maravilhadas
E elas não puderam esconder ali o glorioso espanto diante da grandeza e perfeição do poder de Cristo. Nós vemos, irmãos, que os milagres revelam a obra de Deus. Os milagres de Cristo revelam a obra de Deus, porque no verso 37 diz assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. A ideia aqui, irmãos, que as pessoas estão dizendo: olha, ele faz tudo perfeito. Jesus faz tudo perfeito. Essa mesma declaração, ela também foi usada pelo próprio Deus. Quando Deus terminou toda a sua criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus finalmente terminou a sua criação, o que ele diz? Eis que tudo é muito bom, tudo está perfeito. É a mesma ideia aqui, irmãos. Tudo está perfeito. Jesus faz tudo de uma forma perfeita. Da mesma maneira que Deus fez lá no início, quando Ele criou todas as coisas. Então, da mesma forma que Deus deu lá a sua nota positiva de avaliação para a sua própria criação, o que nós vemos aqui são as pessoas conscientes de que as obras de Cristo, assim como as obras de Deus, elas são perfeitas. Meu irmão e irmã, e quantas pessoas que Jesus curou fisicamente durante o seu ministério, elas tinham ali razão para se alegrar. As suas expectativas momentâneas, na verdade, não se podem comparar com as alegrias eternas que esperam por aqueles que Ele salvou espiritualmente e para quem Ele prometeu corpos glorificados a Deus. Veja só o que Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Onde estão os seus olhos? Nas coisas terrenas ou nas coisas de Deus? Irmãos, o texto diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória que é muito mais excelente. Não tem comparação. Por mais difícil que a vida pareça aqui nessa terra, não se compara aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ao curar doenças temporais, Jesus apontava para algo maior, a esperança da vida eterna. Através dele, o perdão do pecado e da reconciliação com Deus estão disponíveis para todos aqueles que creem no Evangelho. Então entenda, Jesus é infinitamente mais do que apenas um fazedor de milagres. Todos nós queremos receber um milagre de Deus na nossa vida, mas Jesus é muito mais do que isso. Sabe o que Jesus é? Jesus, ele é o seu único Salvador. E ele morreu para pagar a pena pelos nossos pecados, como nós celebramos aqui nesta noite. E ele não somente morreu, mas ele levantou-se, irmãos, vitoriosamente, mostrando todo o seu poder sobre a morte. Todos aqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus têm essa esperança no seu coração. Ele venceu. Ele ressuscitou. Não há um hino que nós cantamos que diz isso? Porque Ele vive, eu posso crer no amor. Porque Ele vive, eu posso crer no amor.
Então veja você que aqueles que se arrependem e creem em Jesus vão experimentar o seu poder de dar vida, mas vida para toda a eternidade. Vão experimentar ter os seus corações purificados e receberão novos corpos, onde não haverá corrupção, não haverá dor, não haverá sofrimento. Irmãos, o porquê e a finalidade, as causas e as razões de todas as coisas que nós passamos agora nessa vida e que muitas vezes podem sim nos deixar perplexos, tudo isso vai se tornar claro e evidente, assim como a luz do sol. Nós vamos enxergar toda a realidade de quem realmente é Deus e o que Ele tem preparado para nós. Jamais seremos capazes de perceber a beleza plena das palavras de Cristo, senão na ressurreição. Ali sim nós haveremos de lembrar de nossas vidas e reconhecer o significado de tudo o que nos aconteceu. Desde o início até o fim de nossas vidas, tudo foi feito esplendidamente bem pelo Senhor. Pastor, até aquelas coisas ruins, até as coisas ruins foram feitas esplendidamente bem pelo Senhor. Porque a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque a sua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não sabemos como serão os nossos dias. Se serão dias brilhantes ou tenebrosos. Se serão muitos ou se serão poucos. Mas de uma coisa nós sabemos. Nós sabemos que estamos na mão daquele que faz tudo esplendidamente bem. Tudo perfeito. Conforme o propósito e a vontade dele. E ele jamais se engana no seu relacionamento conosco. O grande pastor das ovelhas nunca erra, porque ele guia cada ovelha do seu rebanho pelo caminho certo, rumo à cidade celestial. E é isso que nós temos no nosso coração. Olhar para Cristo, para a recompensa maior que Ele tem para cada um de nós. Não se apegue às coisas dessa vida. Deus tem algo melhor. Muito melhor para nós. E entenda a vontade e o propósito de Deus. E Ele faz tudo esplendidamente bem, segundo o propósito e a vontade que Ele tem estabelecido. E é nisso que nós descansamos e continuamos confiando no Senhor. Vamos orar? Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, e te bendigo mais uma vez pela tua santa e bendita palavra. Nós estamos aqui, ó Deus, olhando para a vida de Cristo, aprendendo com o seu ministério. Nós estamos vendo, ó Pai, que o objetivo maior pelo qual Ele veio não é simplesmente fazer milagres, mas é revelar a Deus a verdadeira natureza de quem Ele é, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que um dia vai voltar a Deus para buscar a tua igreja, aonde então nós passaremos toda a eternidade desfrutando da presença, da gloriosa presença do Senhor sobre nossas vidas. E como diz a tua própria palavra, ali não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte. O que haverá é a presença de Deus gloriosa, onde nos regozijaremos e nos alegraremos. E nós ansiamos, ó Pai, por esse dia, onde nós estaremos para sempre com o Senhor.
Mas até lá, continuamos aqui, enfrentando todas as lutas e adversidades, todas as dificuldades, ó Deus, que esta vida e este mundo podem nos trazer. Mas entendendo, ó Pai, que toda e qualquer circunstância o Senhor tem o teu propósito estabelecido. E nós devemos continuar confiando e olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Que não olhou, ó Deus, apenas para aquele momento em que ele deveria passar, mas ele viu além. Que nós também possamos ver além, Deus. Que os nossos olhos espirituais possam contemplar a grandeza e a majestade do Senhor, que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda, ó Pai, em nossos momentos de fraqueza. E é por isso que nós agradecemos e louvamos o teu nome. Em nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Também, meus irmãos, quero passar assim só alguns avisos, para nós finalizarmos. Quero lembrar aos irmãos que neste mês a nossa igreja ela celebra aí mais um ano de vida, serão 18 anos do aniversário, que vai ser celebrado então no dia 12 de março. Então, nós vamos estar aí preparando um culto especial para juntos celebrarmos os 18 anos da Igreja Cristã Evangélica aqui em Taubaté. E o texto que eu coloquei ali, ele mostra para a gente aquilo que Deus tem para nós. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Dele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. É isso que nós queremos mostrar aqui como igreja, ser morada de Deus, como família, edificados sob o fundamento dos apóstolos. E o próximo é um recadinho para os homens, tá? No dia 18 de março nós vamos ter aí o nosso encontro de homens, vamos voltar aí com os nossos encontros, onde nós estamos trabalhando esse livro, Homem Nota 10. Nós já tivemos aí no dia 25 de fevereiro o encontro das mulheres, o primeiro encontro desse ano, que foi uma bênção. Quem tem acompanhado aí nas redes sociais, eu compartilhei algumas fotos, e também vamos voltar aqui com os nossos encontros. Então marca aí na sua agenda, para a gente poder estar junto aí nesse dia, aprendendo um pouquinho mais a respeito do que Deus realmente requer de cada um de nós. Nós ainda vamos definir a questão do horário e do local. Então, possivelmente no próximo livro a gente já vai aí definir. Mas homens, marca aí na sua agenda, 18 de março, vai ser um sábado, a gente poder estar junto, aprendendo e estudando sobre como ser um homem nota 10. Ser um homem aprovado por Deus, conforme diz ali o texto de Timóteo. Bem, vamos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Quero também agradecer àqueles que estão nos visitando aqui nesta noite, são muito bem-vindos aqui no nosso meio, obrigado pela presença, vocês já possam voltar mais vezes para participar aqui conosco. Pai, muito obrigado, ó Deus, eu te louvo e te agradeço por esse tempo que nós passamos aqui. Tempo, ó Deus, realmente precioso que nós temos para estarmos juntos, louvando, exaltando o teu nome, colocando, ó Pai, as nossas necessidades diante do teu altar, ó Deus, intercedendo, ó Pai, pelas vidas daqueles que precisam e principalmente ouvindo a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a tratar do nosso coração. O Senhor nos deu uma semana, ó Pai, abençoada debaixo da tua presença, sendo direcionados pelo teu Espírito Santo, com sabedoria, com discernimento, nas responsabilidades, ó Deus, que cada um de nós tem, ó Pai, em casa, no trabalho, ó Deus, na nossa vida. Ó Pai, nós te louvamos por isso e te agradecemos, no nome santo de Jesus. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Deus, o Filho,
e assim que as consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo, que se reúne aqui neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença